Na última aula, né? A última aula rendeu bastante, que tipo assim, rendeu até em casa, telefone, mensagens, pediram até para me fazer ligações, liga para minha mãe, fala isso com ela, não sei o que e tal. Enfim, glória a Deus por isso. Não é questão de convencer, né? Obrigatoriamente tem que convencer as pessoas, mas pelo menos fazer pensar. Pelo menos que os argumentos façam a pessoa pensar no assunto com um pouco de mais cuidado. Hoje nós vamos falar sobre a segurança da salvação, que é um assunto que também gera muita polêmica. E a gente vê por aí pessoas vivendo a vida atormentadas, porque possuem um entendimento deficiente nessa área ou equivocado, né? Mas na verdade o crente não deveria, né? Deveria saber, deveria entender bem essas coisas, e a gente preza por isso. Não é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto aqui, mas como nós estamos num caminho de reciclagem, né? Então nós vamos falar alguns assuntos importantes, nós vamos rever alguns temas novamente, antes de nós entrarmos em algum outro assunto específico, como já foi sugerido aqui, a escatologia. Antes de nós entrarmos na escatologia, nós vamos rever algumas doutrinas, tá? A segurança da salvação. A salvação pode ser perdida ou não? Isso é uma pergunta que é muito debatida, é muito controversa, né? Há pessoas que advogam que a salvação não se pode perder, e há também pessoas que advogam que a salvação ela pode ser perdida sim, se a pessoa, por exemplo, se desviar, se a pessoa abandonar o caminho. Como é que funciona isso? A salvação é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus que, diferente do que muitos pensam por aí, ela, biblicamente falando, não pode ser perdida. Embora há pessoas que entendam que a salvação se perca, nós temos recursos bíblicos para poder demonstrar que a salvação não pode ser perdida. Tá? São vários argumentos. A Bíblia foi escrita com o propósito de nos dar certeza. 1 João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Olha o que João está dizendo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ok? Então, se vocês quiserem marcar na Bíblia de vocês, marquem essa passagem, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12, versículo 16. Ele está dizendo: quem não tem o Filho de Deus não tem vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Então vem aquele famoso jargão. Então quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. É uma outra controvérsia, né? Muitas pessoas não concordam com esse jargão. Há passagens bíblicas que realmente parecem dar base para que haja discordância, como por exemplo em Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Depois eu vou falar um pouco sobre essa passagem bíblica. Mas a questão é o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre, aí vai depender de quem te salvou.
Você foi salvo por Deus? Ou você foi salvo pelas tuas obras meritórias? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer diante de um jargão como esse, que é uma argumentação. Alguns têm esse jargão até com uma certa jocosidade, acham que é piada, né? Então quer dizer que uma vez salvo, por exemplo, então eu vou para os botequins da vida, vou encher a cara, eu vou adulterar, eu vou prostituir, né? Porque eu estou salvo mesmo, então eu posso pecar à vontade. E nós vamos falar sobre isso também um pouco mais à frente. Como que nós entendemos a salvação, por exemplo, diante de uma argumentação como essa? Então eu vou me esbaldar no pecado porque eu já estou salvo. Algumas coisas nós vamos precisar de contemplar. As promessas de Deus aos que Ele salvou. É o primeiro argumento. Porque Deus prometeu. Vocês lembram na última aula, e eu falei para vocês sobre a consideração dos atributos de Deus? Que as coisas não são tão simples como as pessoas imaginam. Por quê? Porque você tem que considerar cada atributo de Deus na hora de você elaborar ou rever alguma doutrina. Por quê? Porque se um atributo de Deus for negado através de uma argumentação, você está negando a divindade. Então Deus possui vários atributos: onisciência, que é saber de todas as coisas; onipresença, que é estar em todos os lugares; onipotência, que é o poder de ter consigo o poder de todas as coisas. Então Deus tem vários atributos. Amor, Deus tem amor. São muitos atributos. Justiça, enfim. Se um desses atributos forem negados em sua essência, toda a divindade está negada. Se Deus, por causa de uma argumentação, então nós chegarmos à conclusão de que Ele não é justo, então Ele não é Deus. Se por causa de alguma argumentação nós chegarmos à conclusão de que Deus não é bondoso, não há bondade, Ele não é bondoso, então estamos negando a divindade. Irmãos, isso é muito importante compreender. Até porque as doutrinas erradas, as heresias, os equívocos, eles são refutados com base nos atributos de Deus. Vocês sabiam disso? São baseadas nos atributos. Então, o que nós fazemos? Nós olhamos para os atributos. Então nós vamos pegar a doutrina, ou uma argumentação, ou um conceito, e nós vamos colocá-lo à prova dos atributos. Isso fere algum atributo? Está de acordo com todos os atributos de Deus? Sim, está de acordo com todos os atributos de Deus. Então essa doutrina, ela é bíblica e ela não é uma doutrina herética. Se essa doutrina entrar em conflito com um atributo de Deus, então tem problema na argumentação. Essa doutrina precisa ser revista, precisa ser reformulada. Deu para entender até aqui? Alguma dúvida? Não? Vocês estão melhor do que eu. Vamos lá. As promessas de Deus ao que Ele salvou. Primeira promessa: jamais perecerão. Alguém abre para mim em João, Evangelho, capítulo 10, versículo 28 e versículo 29. Vocês encontraram? Alguém pode ler para mim em voz alta? Eu lhes dou vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O que os irmãos acharam desse texto?
Eu lhes dou a vida eterna. Jesus Cristo falando, tá, irmãos? Está na ordem do absoluto. Eu lhes dou a vida eterna. E elas, está falando das suas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Alguém tem poder de arrancar uma ovelha das mãos de Jesus Cristo? O que o Senhor Jesus está dizendo aí? Não. As minhas ovelhas, ninguém as pode tirar da minha mão. Então, não tem luta, não tem tempestade, não existem adversidades, não tem anjo, não tem demônio, não tem altura, nem profundidade, não tem fome ou nudez, nada pode nos arrancar das mãos do Senhor. Nada. Então, por que nós temos essa segurança? Nós cremos nessa doutrina da segurança da salvação. Porque, primeiro, a salvação pertence ao Senhor. Ela não é uma obra humana. Alguém aqui acredita que a salvação é uma obra humana? Ou há participação humana na salvação? Tanto não há participação humana, que é muito simples, é só nós analisarmos uma coisa. Quem é que salva? Deus. Correto? A mensagem do Evangelho, ela vem de quem? De Deus. O Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, vem de quem? Ok? Então, só aqui nós já temos a base para iniciar, para poder corroborar esse argumento. O ser humano, ele não participa. Mas o ser humano escolhe, como foi falado na última aula sobre o livre-arbítrio, e eu deixei bem claro para vocês aqui que o livre-arbítrio é heresia. Nós temos escolha, mas não com relação a Deus e a salvação. Vocês entenderam isso na última aula? Vocês não entenderam? Então, mas é o homem que escolhe. Mas espera aí, mas a Bíblia diz que Deus é quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Diz ou não diz? Exemplo. Você só está aqui hoje porque o Espírito de Deus moveu no seu querer, na sua volição. Por isso que você está aqui hoje. E se deixasse pela nossa vontade, só um minutinho, se deixasse pela nossa vontade, onde estaríamos agora? Nossa vontade. Dormindo? Menos pior, né? Nessa hora. Se é num verãozão, muitos iriam querer estar na praia, num culto à noite. Em vez da pessoa vir para a igreja, vou para o shopping, vou no cinema. Outros vão querer ir para a gandaia. Correto? Então, se deixarmos pela nossa vontade, nós sempre vamos escolher o pior. Deus é quem trabalha na nossa vontade. Tá bom? Deus opera em nós tanto querer como o efetuar. Fala, Mauro. Amém. Com base no que diz respeito a estarmos no mundo de Jesus, e ninguém pode tirar nós da presença dele, ninguém pode nos afastar da presença dele. Foi dito aí que o homem não interfere, mas existem casos de líderes que, dependendo da situação de pecado, ou contra a regra segundo a igreja,
eles têm o poder de falar para algumas ovelhas que elas estão excluídas da igreja. Qual é a visão que eles estão trazendo? Isso é correto? Falar que a pessoa está excluída dependendo do pecado da pessoa ou a situação que ela expôs? Sabendo que a Bíblia fala que ninguém os pode tirar da mão de Jesus? Nós temos o exemplo bíblico também, é o seguinte, que vai nos mostrar que nós estamos passíveis de errar, de cometer pecados. Todo pecado, ele tem suas consequências. Na verdade, todo ato tem consequência, né? Principalmente o pecado. Eu falei na última aula que a consequência do pecado é a morte. Lembram disso? Morte espiritual, morte física e morte eterna. Existem algumas situações em que a pessoa comete um delito grave e ela precisa passar por punição, tá? Aí já é uma resolução da igreja como organização. Então a igreja disciplina aquela pessoa. Em alguns casos a igreja exclui aquela pessoa do rol de membro, mas isso é organizacional. Ninguém tem poder de dizer assim: você não está mais salvo, ou você não é salvo porque você cometeu um pecado. Nós vemos um exemplo bíblico na igreja de Corinto, em que um homem estava saindo, tendo relações sexuais com a esposa do pai. Não era a mãe dele, a madrasta, óbvio. Então o homem estava tendo relações com a esposa do pai e a igreja não estava fazendo nada. O que o apóstolo Paulo mandou fazer? Entrega para Satanás. Exclui. Sim, pode dizer. Não, é que eu vi que foi 5 anos, mas não precisa não. É porque é para sair no áudio. É que em 1 Coríntios 5:11 vai dizer que aquele que se diz irmão e pratica certos tipos de coisa, com esse nem com mais. Sim. Tem a ver com o que o senhor está falando. Tem. Aqui mesmo, acho que é a mesma situação que o senhor está falando. Sim. Então, o que acontece? A Bíblia vai dizer que nós não devemos nem saudar, né? Mas aí já está falando de pessoas que cometem heresias. Nesse caso aí, está se referindo ao iníquo. O iníquo não é a mesma coisa de uma pessoa que comete o pecado. A pessoa que comete o pecado é acidente de percurso. Cometemos um erro. O iníquo é aquela pessoa que vive no erro e não se arrepende. Correto? Essas pessoas, tá? Essas pessoas precisam tomar cuidado com essas pessoas. Como no caso de Corinto, o camarada estava dormindo com a mulher do pai e a igreja não estava fazendo nada. O apóstolo Paulo entrou de sola, exclui ele da igreja. Isso não quer dizer que o camarada vai deixar de ser salvo, não. É consequência pelo pecado dele. Exclua. Na verdade, o apóstolo Paulo usa um termo até pesado: entregue para Satanás. O que isso quer dizer? Quando a pessoa é excluída da igreja, a pessoa então ela vai sofrer no mundo, porque está excluída da igreja, e esse sofrimento vai fazer com que a pessoa entenda, pense, reflita no que aconteceu, para que possa haver um verdadeiro arrependimento nessa pessoa. Vocês vão ver que na outra carta aos Coríntios, na segunda, Paulo vai dizer assim: se vocês perdoaram, eu também perdoei, recebai-o de volta. Então o apóstolo Paulo pede para que aquele homem seja recebido novamente no corpo da igreja, porque ele já havia se arrependido. Irmã Ivani. Pastor, mas se a pessoa foi excluída da igreja e quiser continuar vindo, ela não pode, mesmo como visitante? Pode. Ela pode. Na verdade, aqui na nossa igreja, falando agora da ADSES, nós nem temos o costume de excluir. Nós temos o costume de disciplinar, até mesmo porque nós nunca nos deparamos com um caso sério, por exemplo, de um herege dentro da igreja distorcendo doutrinas de Cristo.
Se isso acontecer, talvez seria um dos casos que nós precisaríamos de excluir uma pessoa por causa da heresia. Não estou falando de equívoco não, estou falando do camarada que é herege mesmo, está negando a divindade, está negando a encarnação, negando a trindade, coisas desse tipo. Então nós ainda não passamos por uma situação dessa. Já houve pessoas sim que nós recomendamos, precisamos recomendar da pessoa, por exemplo, ir para uma outra igreja, mas não foi exclusão. Foi uma recomendação devido ao problema que aconteceu na igreja. Então houve essa recomendação, mas de forma alguma exclusão. Nós não temos isso, mas há igrejas que têm. Meu pai foi excluído da igreja da onde ele frequentava, foi excluído por causa de televisão. Imagina, hoje é até difícil a gente pensar nisso, né? Mas antigamente era assim. A minha mãe desviou, né? Afastou da igreja, ela trabalhava, e a minha mãe comprou uma televisão e colocou em casa. É assim, na divergência que houve em casa. Não pode, o trabalho, o dinheiro é meu, o pastor não manda na minha vida, pegou, comprou a televisão e colocou dentro de casa. Os pastores lá, com toda a sabedoria que eles tiveram, né, sabendo que tinha uma televisão dentro de casa, excluíram o meu pai. Né? Com toda a sabedoria, excluíram ele. Você falando sobre isso aí, eu peguei essa parte do Evangelho de ver uma irmã assim, doutrinada não, disciplina não, ser excluída porque fez uma franja no cabelo. Cortou o cabelo e fez uma franja. Simplesmente excluída. Então assim, essas coisas nem são doutrinas, tá, irmãos? Essas coisas se enquadram em usos e costumes. Tem igrejas que têm os seus usos e costumes. Então o que eu aconselho? Se você não concorda com o uso e costume de uma igreja, tem igreja que as irmãs não podem colocar uma joia, um brinco, não pode se maquiar. Tem igreja que é assim. Se você não concorda com isso, não fica ali. Vai frequentar uma outra igreja e você vai evitar um monte de problema. Tanto vocês dizem que essas coisas não são doutrinas bíblicas, que essas coisas acabam. O pastor que excluiu meu pai por causa de televisão, na casa dele até uns tempos atrás tinha 3, hoje. Você vê como que isso passou e viram que não era bem daquele jeito. E você vê. Aí eu te pergunto, quantas pessoas no passado tiveram suas vidas prejudicadas porque foram excluídas por causa de doutrinas de homem, não doutrina bíblica? Ele mas ele praticamente, quase se desviou, né? Ele falou que já estava até bebendo. Até que falou que Deus encontrou com ele, teve um solavanco lá e ele acabou voltando. Entendeu? Mas você vê como que é perigoso, como que o inimigo usa de várias artimanhas e estratégias para poder atrapalhar a vida das pessoas. Mas vocês viram aí que uma das promessas de Cristo é que as ovelhas dele jamais perecerão, jamais poderão ser arrancadas da mão do Senhor. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, porque às vezes a instituição, a igreja, a organização, não o corpo místico, ela pode ter problemas. E as pessoas às vezes podem sair dessa igreja de instituição. Mas isso não quer dizer que a pessoa deixe de ser ovelha de Cristo. Respondendo à pergunta que a irmã Ivani fez. A vida da pessoa pode sair da igreja, ou talvez algumas igrejas podem até excluir essa pessoa por algum motivo, mas isso não quer dizer que ele deixou de ser ovelha de Cristo. Nós sempre seremos atraídos a Deus. Sempre. Experiência minha, pessoal, né? De quem já deu muita cabeçada por aí, nascido e criado no Evangelho. E quantas vezes eu quis não querer saber de igreja? Várias. E eu na minha adolescência, né, fui num baile funk, estava lá bebendo cerveja, né, criado em igreja, né? No domingo ia na igreja, no sábado estava no baile. Dentro do baile, com um copo de cerveja nas mãos, todo mundo dançando, eu já estava um pouco bêbado,
E eu lembro do que aconteceu comigo. Eu escutei uma voz dizendo para mim assim: o que você está fazendo aqui? O efeito do álcool sumiu na hora. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. É como se eu não soubesse onde eu estava. Tipo, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu sei que me deu uma repulsa dentro de mim. Eu ouvi essa voz na minha mente, muito forte, dizendo: o que você está fazendo aqui? Eu comecei a olhar em volta, aquelas pessoas dançando e tal, e eu me senti um peixe fora d'água. Derramei aquela cerveja no chão, falei para os meus amigos assim: estou indo embora. Ah, você está maluco? Estou indo embora. Estou indo embora e aqui eu não volto mais. E não voltei. Eu fui embora. Então assim, nós sempre seremos atraídos. Teve um outro momento da minha vida que foi um momento mais difícil que eu passei, que eu imaginei, tipo assim, eu já tinha perdido tudo, só estava faltando perder a saúde, e eu imaginando assim: meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Entendeu? Mas veio uma certeza no meu coração que me fez compreender: podem tirar tudo de mim, mas a minha fé não vai ser retirada. Mesmo em meio a tribulações, perdeu tudo, sem nada, fundo do poço, a fé não será retirada. Então assim, aquele que é de Deus, mesmo sem força, mesmo capengando, mas ele ainda vai persistir por caminhar na presença do Senhor, mesmo tendo percalços. Tá bom? Nenhuma condenação os atingirá. Romanos 8, capítulo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a Bíblia nos dá a garantia de que aqueles que são de Deus não sofrerão a condenação. Já ouvi por aí ensinamentos e pessoas dizendo que os crentes não enfrentarão julgamento, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós não seremos condenados. Julgamento, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Todos comparecerão perante o juízo final. Há quem diga que tribunal de Cristo é uma coisa, juízo final seja outra coisa, mas biblicamente não é o que nós entendemos, né? Há quem entenda que seja diferente, mas exegeticamente é uma coisa só. Todos nós vamos comparecer. Todos nós, assim como os ímpios, seremos merecedores de condenação por causa do pecado. A diferença é que Cristo já pagou o preço no nosso lugar. Então nós somos justificados pela fé. Vocês estão entendendo? Ainda que o acusador possa se levantar para poder nos acusar. Ah, mas ele é pecador, ele também não é perfeito, ele fez isso ou fez aquilo. Eu imagino Cristo se levantando e dizendo: mas eu morri no lugar dele e paguei por esse pecado. Está dando para vocês entenderem? Nenhuma condenação. Então essas são garantias. Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, por que eu vou temer? Mais para frente Paulo vai dizer: nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem nudez, nem fome, nem perseguição, nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Podemos ser separados desse amor, se a Bíblia está dizendo que não podemos? Então, se eu disser posso, como que eu vou explicar uma passagem como Romanos capítulo 8? Se em Romanos capítulo 8 está dizendo que não pode. Está dando para vocês entenderem a problemática do assunto? Não entrarão em juízo ou em julgamento pelos seus pecados. João 5, 24. Evangelho de João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna
e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Outra passagem bíblica importante para vocês marcarem. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Parece que há uma condição no começo, né? Quem crê, e isso está certo. É para todo mundo? Não, é só para quem crê. É como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi dado para o mundo? Não. Foi dado para quem crê. É tão complexo isso que quando nós vamos olhar no grego, o mundo ali está escrito cosmos. Todo o universo, toda a criação. Ou seja, Deus amou a criação de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Depois nós vamos ver que Deus estava em Cristo Jesus, trazendo novamente para si todas as coisas, reconciliando todas as coisas. E ali fala da criação, fala dos homens, fala de tudo. Cosmos, tá? A tradução para mundo ali. Não entrarão em juízo. Então essa é uma promessa que nós temos. Não entrarão em juízo. Cristo não os lançará fora. João 6:37. Podem marcar também. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Todo aquele que vier até Cristo não será rejeitado. Então nós temos essa promessa de nunca sermos lançados fora. Estão selados no Espírito Santo, 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Depois alguém abre para mim Efésios 4:30. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Prestem bem atenção. Ora, é Deus, não é a vontade do homem, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Podem marcar, tá, irmãos? Olha o que a palavra está dizendo, é Deus. É Ele que faz com que nós permaneçamos firmes. Eu já vi pessoas por aí se justificando. A autojustificação, porque eu oro tantas horas por dia, eu oro pela madrugada, eu jejuo, eu faço isso, eu aconteço, tá? Lembrando aquela passagem que Jesus fala do fariseu e do publicano, né? Um se justificando. Segunda carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. As pessoas se justificam, mas na verdade é Deus que faz com que nós estejamos firmes.
Então, se nós estamos firmes, não é porque eu oro, tudo isso é importante, porque eu leio Bíblia, ou isso ou aquilo, não. É porque Deus faz com que nós estejamos firmes. Amém? Antes de eu deixar o Mauro falar, alguém abriu Efésios 4:30? Lê para mim em voz alta, por favor. Dá para ela ler. Gente, microfone. Não tem Vai. microfone. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ok? Então, uma outra promessa, né, que nos dá essa segurança da salvação, é que nós estamos selados pelo Espírito. Então vocês viram duas passagens aí, marquem essa também. Estamos selados para o dia da redenção. O que é o selo? O selo é uma marca de propriedade. É uma marca de propriedade. Significa que você tem dono. Você pertence a alguém. Você está selado. Tem um selo sobre você que está dizendo que você pertence a alguém. E esse alguém é Deus. Somos propriedade dele. Fala. Amém. Nós somos cobertos por Deus, somos propriedade de Deus, é Deus quem nos une. A Bíblia comenta sobre vários tipos de ai, ou seja, um dos pontos que eu quero destacar é ai daquele que trouxer escândalos, né? E como nós somos selados e é Deus que cria essa vontade em nós, um dos pontos que eu queria comentar é a lascívia. Por que a pessoa que se diz ser conhecedora da palavra, tem a certeza da salvação, mas continua de uma certa forma trazendo escândalos no meio do povo? Um dos pontos é lascívia e outras coisas a mais. Por que isso acontece? Essa é uma pergunta que vai ser respondida no último tópico, tá? Mas fica registrada a pergunta do Mauro, você me lembra no último tópico o porquê dessas coisas, o que essas coisas acontecem, tá? Microfone. O senhor falou que Deus nos mantém firme. Mas e a nossa parte de consagração, de leitura? Onde que entra esse nosso dever, né? Sim, entra na parte em que o Espírito de Deus é que trabalha a nossa volição. Não, o Espírito de Deus ele nos impulsiona para isso. Fica ali na mente da gente assim: eu preciso de ler, eu preciso de orar. Trabalha na nossa vontade. Vocês lembram que eu disse a vocês que não existe livre-arbítrio porque a nossa vontade ela está cativa ou pelo pecado ou pelo Espírito Santo? Então, quando você está aqui na escola dominical, significa que o Espírito de Deus trabalhou na sua vontade e você veio. Se você abre a sua Bíblia para poder estudar, é porque o Espírito de Deus está trabalhando na sua vontade. Está te mostrando a necessidade de você crescer na graça, no conhecimento. Se você ora, faz uma campanha de oração na igreja, tem uma vida de oração em casa, é porque o Espírito de Deus está trabalhando isso na sua vontade. Nós decidimos? Nós decidimos, mas porque Deus está trabalhando na nossa vontade. É livre? Não é livre. Ou você está cativo por Deus, ou você está cativo pela natureza pecaminosa. Não tem meio termo. Não tem para onde correr. Nós vemos isso, por exemplo, quando Paulo ele vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse faço. Do que Paulo está falando? Ele está falando da natureza do pecado que está no nosso corpo. E existe um conflito contra o Espírito. É por isso que nós não podemos ceder à vontade da carne, porque se nós cedermos, nós vamos pecar. Aí ele vai dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? É Deus que nos livrará. Um dia a trombeta vai tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem estiver vivo terá o seu corpo transformado num corpo semelhante ao do Senhor. Aí sim
Aí sim, quando isso acontecer, não haverá nenhuma influência do pecado sobre nossas vidas. Inclusive não haverá mais morte, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá mais nenhum sofrimento. Por quê? Porque a natureza do pecado será destruída na transformação do nosso corpo. Entendi. Mas a regeneração, então, no caso, de uma pessoa nova convertida que iniciou na igreja, o incentivo é: ore, busca Deus. E você observa a regeneração daquela pessoa. Mas isso não se dá, por exemplo, a gente se tornar pessoas melhores, cada vez mais parecidas com Cristo, tendo em si a decisão, o pensamento, a forma de viver. Isso não se dá pela busca? Ou seja, a busca faz toda a diferença. Sim, mas quem é que te leva a buscar? Não, é o Espírito então, mas se você Entendeu? não buscar, você também não vai trazer essa transformação. Sim, ok, mas é o Espírito que te leva a buscar. Por exemplo, se você não lê, você não cresce no conhecimento. Se você não orar, você não cresce na graça. A Bíblia dá essa ordem: crescer na graça, no conhecimento. Manda a gente estudar as Escrituras Sagradas, manda a gente orar, manda a gente jejuar. O que eu estou mostrando para vocês é que quem leva a gente a tomar essas decisões é o Espírito de Deus. Sim, mas Que trabalha na nossa vontade. Mas Entendeu? a melhoria do crente se dá por essa busca. Se dá pelo processo. Então, Busca, né? nós estamos num processo de aperfeiçoamento, num processo de santificação. Isso não tem nada a ver com a salvação. A salvação se dá no momento em que a pessoa creu em Jesus Cristo. A pessoa creu em Jesus Cristo. Quando eu digo creu, é crer em Jesus Cristo conforme a Bíblia ensina. Tá? O propósito para a salvação, a cruz do Calvário, a ressurreição. A pessoa creu em Jesus Cristo, ali pode-se dizer que essa pessoa está salva, olhando pela ótica do tempo do homem, tá? Não olhando pela ótica do tempo divino. Aí, família. Pastor, a Bíblia fala que quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão primeiro, né? E onde eles estão agora? Esses mortos que vão ressuscitar. Quando a gente morrer, a gente vai para onde? Até a vinda de Cristo. Tá, existem algumas teorias, tá? A teoria de que você morre e você entra num estado de sono, inconsciente. Eu preciso de falar das teorias, senão eu não vou ser justo. Existe essa teoria, tipo, se a pessoa morreu, tipo, entrou num estado de sono. Como se fosse assim, morreu, acabou. Ele não está em lugar nenhum, apaga. E quando ele ressuscitar, ele volta, ele reaparece, juntamente com o corpo. Porque há linhas de entendimento que entendem que o ser humano é indivisível. Eles não entendem que haja divisão de corpo e espírito. Então essas pessoas entendem assim. Então, segundo eles, não estariam em lugar nenhum. Entendeu? Já na tradição cristã, tradicionalmente se crê que quando a pessoa morre, a parte imaterial do corpo, que é chamada de alma ou espírito, elas vão para um lugar chamado paraíso, que antigamente era chamado de seio de Abraão, e essas pessoas ficam ali aguardando então a redenção do corpo. Consciente. Tá? Então, existe uma tradição cristã, eles usam algumas passagens bíblicas, inclusive a parábola, que é chamada de parábola do rico e do Lázaro, que alguns entendem que não é parábola. Eles usam aquilo ali para poder demonstrar como que as pessoas após a morte estão conscientes. Em Apocalipse há uma passagem que diz também que os santos encontram-se debaixo do trono de Deus clamando por vingança. Então, se eles morreram, como que eles estariam debaixo do trono de Deus clamando por vingança? Então, dentro dessa tradição cristã, que na verdade é a maioria, os maiores comentaristas entendem dessa forma, a pessoa estaria num lugar chamado paraíso, que encontra-se debaixo do trono de Deus e estaria consciente, esperando o dia da ressurreição para poder reassumir o corpo físico, e nesse caso transformado. Então tem essas duas teorias. Particularmente
eu creio que as pessoas ficam conscientes, tá? Num lugar chamado paraíso, por causa das evidências bíblicas. São mais fortes. Tá bom? Pastor, seria este paraíso que Cristo mencionou ao ladrão? Sim. E ele nem era ladrão, tá? Malfeitor. Mas seria esse paraíso onde Adão e Eva estavam? Não. O paraíso de Adão e Eva é um paraíso físico, né? E esse paraíso não existe mais. Esse paraíso ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Geograficamente hoje seria onde é o Iraque. Entendeu? Esse lugar ele não existe mais. Quando se fala de paraíso, fala-se de um local onde as pessoas não enfrentarão nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de sofrimento, e essas pessoas estarão com Deus. Toda pessoa que morre está garantido. A morte para o cristão é um passaporte, é a garantia de que você vai estar com Cristo. O que Paulo diz? Morrer para mim é lucro. Por quê? Porque significa estar para sempre com o Senhor. Tá bom? Primeiro, promessas de Deus aos que Ele salvou. 2, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João 1,17 e Tito 2,14. Abre para mim, um abre em 1 João 1,7 e outro abre em Tito 2,14. Alguém lê para mim em voz alta, por favor? 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ok? Então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de alguns pecados, tá, irmãos? Tomem cuidado, porque não é todo pecado, não. É isso que está escrito aí? Está escrito o quê? Todo pecado. Tá? Quem abriu aí em Tito 2,14? Pode ler em voz alta, por favor. Acho que o pessoal não está achando Tito, não. Abriu? Então lê, por favor, 2,14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e esse é o propósito de Deus, nos purificar, purificar para si um povo separado. Então, irmãos, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Não confundam de que se eu pecar eu não vou sofrer sanções, ou que eu não vá sofrer consequências. É diferente. Cristo nos perdoou de todo pecado, mas se eu pecar, eu vou pagar as consequências. Exemplo, se uma pessoa mata alguém, Deus perdoa esse pecado? É um pecado grave, sim. Cristo perdoa esse pecado, mas ele vai sofrer as consequências. Ele vai ser preso, vai perder a sua liberdade, vai ser privado de um monte de coisas, vai ficar fichado diante da sociedade. Então as consequências do pecado, essas vêm, essas acompanham. Então não vamos nos permitir ser confundidos do perdão para consequências. Cristo perdoa todo o pecado, mas as consequências vêm. Até eu expliquei esse dia na pregação. O pecado está aí, mas as consequências do pecado que é dura. Então isso em todas essas formas, né? Vocês veem como, por exemplo, o pecado de adultério. Gente, é porque as pessoas não param para raciocinar. Uma coisa que às vezes vai levar 10 e 15 minutos de conjunção carnal, isso se levar. Depois vão trazer
vai trazer tantas consequências para a vida da pessoa, para a família. E depois a pessoa vai querer reclamar. Consequência do pecado. A pessoa roubou. Meteu a mão naquilo que não é dele. Cristo perdoa o adultério, Cristo perdoa o roubo, Cristo perdoa o assassinato. Mas aquela pessoa vai ficar queimada. Vai ficar queimada diante da sociedade, diante da lei dos homens. Então, aí a pessoa quer reclamar, mas por que não? Não, consequência do pecado. Pode falar. Há um trecho na Bíblia que diz que a gente não deve ter, digamos assim, inveja dos ímpios porque eles prosperam. Mas baseado no que diz respeito, até que sim eu observava muito. E algumas pessoas que, quando aceitaram a Cristo recentemente, comentaram até que quando eles não estavam na igreja, não participavam, né, do mundo cristão, assim falando, eles não tinham certos problemas. E após aceitar a Cristo, eles passaram a ter muitos problemas. É como que quem fosse para a igreja, a pessoa vivesse só em tribulação. Isso é por causa do pecado também? Eu acho que as pessoas já estavam acostumadas a viver de uma forma, e quando ele vem para a igreja, a vida dele é tão impactada que ele acaba, como por ele não ser acostumado com essa nova vida, ele sente essa grande diferença. Então as pessoas têm essa percepção de que agora está mais difícil de viver, né? Que agora está mais difícil de viver, porque agora ele está impactado pelo Evangelho, pela palavra de Deus. O Evangelho vai restringir ele de um monte de coisas, vai tornar a vida dele, da ótica do homem, vai tornar a vida dele mais difícil. Entendeu? É porque eu acho que até mesmo viver na forma, se eu tive o privilégio de estar comentando, a pessoa viver no pecado é bom. Na prostituição, nas drogas e no alcoolismo. Quando você aceita Jesus, a sua vida se restringe, você sai fora disso. Até você se acostumar, isso se trata de provações. São provações que você vai passando. Eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja, minha vida está uma vida tão tola, não tem mais sentido, né? Não, porque você largou de pecar e está vivendo correto. A vida correta é meio complicada. A verdade é que o Evangelho nos purifica, ele nos mostra a realidade da vida, conforme ela precisa de ser. E a pessoa que vivia na iniquidade, na promiscuidade, ele não estava acostumado com isso. Então a pessoa sente esse impacto, essa grande diferença na sua vida. Mas com o tempo depois melhora. Eu vou ser muito sincero a vocês. Eu acho não, tenho certeza que minha vida não estaria melhor se eu tivesse afastado da presença. Estaria muito pior. É porque as pessoas não têm essa compreensão. Não tem. Porque a mente está cauterizada pelo pecado. Uma boa observação. A mente da pessoa se encontra cauterizada, ele acaba não percebendo. Agora vocês imaginem, uma pessoa no mundo, ele pode estar cercado por 200 amigos, mas ele vai se sentir só. Há aquela alegria passageira. Está ali, está junto com todo mundo, está rindo, está contando piada, parece que está legal, né? Está se divertindo, está bebendo, está usando droga, e a mulherada está ali e tal. Aí quando ele for para casa, que ele se encontrar só, que ele colocar a cabeça no travesseiro, vem aquele sentimento de vazio. Ou seja, participou de toda aquela coisa que o mundo oferece, toda aquela alegria, mas no final ele se sente só. Porque esse vazio, só Deus consegue preencher no ser humano. Pode falar, irmão. Mas eu tenho aquele vídeo que ele fez, eu estou que mal acompanhado. As pessoas deveriam entender e compreender isso. Mas as pessoas não compreendem. Entendeu? Elas não entendem. Realmente é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. A Bíblia mesmo fala a respeito disso. Tem um ditado popular, não é bíblico, mas é popular,
que diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. Não, isso não é bíblico não, isso é um ditado popular. Também tem sobre escolher bem nossas amizades. A Bíblia fala, né, que nós devemos escolher bem. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Né? Então tudo segue essa linha de raciocínio. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que por mais que possa parecer que há facilidades e que no mundo esteja bom, nunca vai estar bom. Nunca vai estar. Se não fosse assim, as pessoas não cometiam tanto suicídio. Correto? Vamos lá. O uso do tempo presente nos verbos que falam da posse da salvação. É interessante, porque Jesus não fala assim, você será salvo. Em algumas passagens até fala, mas há passagem que Jesus fala no presente. Uma delas alguém abre para mim aí? Primeira carta de João, 1 João 5,12. João 3,36. João 3,36 eu vou ler. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, é uma afirmação no presente. Quem crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, já é agora. Tá? Já é algo que está presente nas nossas vidas. Quem abriu aí 1 João 5,12? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É isso aí. Então, é uma afirmação no tempo presente. Não é uma promessa para o futuro. Então, irmãos, eu estou falando para vocês aqui, a doutrina é a segurança da salvação. Diante dessas passagens, nós não temos que temer. Vamos viver uma vida nesse aspecto aqui com tranquilidade, porque foi Deus que nos salvou. Tá? Há pessoas por aí que estão atormentadas. Eu fui conversar com um amigo de infância e eu falei, e aí, como que você está? Lutando para não perder a minha salvação. Mas ele falou assim com um semblante de espanto mesmo, lutando para não perder a minha salvação. Você é mesmo, Vaz? Aí tive que conversar com ele para explicar para ele, para não ficar vivendo a vida com essa tormenta, não, porque Deus não chamou para a gente viver com medo ou atormentado, não. Outro argumento: a salvação não depende de nossas obras de perseverança. Abre aí para mim Romanos 3, versículo 28. Essas passagens, irmãos, vocês vão marcando ela para depois vocês verem com mais calma. Eu vou ler aqui, Romanos 3, o versículo 28. Diz assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, não vem por causa das obras. É única e exclusivamente a justificação se dá pela fé. Efésios 2:8 e 9 vai dizer assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque os judeus, eles diziam que era necessário observar a lei para poder alcançar a salvação, e assim então invalidava a salvação e a justificação por meio da fé. Se depender de uma obra do homem, então nós estamos anulando o que Cristo fez
na cruz do Calvário. E isso, irmãos, é muito importante de nós compreendermos. Não depende das nossas obras. Estou vendo um monte de gente levantando a mão. Primeiro o Mauro levantou, não foi? Você perguntou? Então passa para os irmãos perguntarem. Vania. A salvação, ela não pode ser perdida, né? E aqueles pastores que se matam, o que acontece? A mãe Vani está me ajudando com pergunta boa hoje, né? Mas é pertinente, tá, irmã? Por quê? Porque esse assunto é um assunto delicado e nem todos conseguem tratar desse assunto com a devida maturidade. Mas eu agradeço a senhora por essa pergunta, porque é uma pergunta importante. Ao longo da história da igreja, houve uma tradição em que diz que quem comete o suicídio não tem salvação. Ou perdeu, ou trata dessa pessoa como uma pessoa já condenada. Correto? Mas nós lemos aqui que Jesus Cristo perdoa-nos de todo o pecado, menos o suicídio. Foi a senhora mesmo que leu, né? Jesus Cristo nos perdoa todo o pecado. Suicídio é um pecado, né? É um pecado gravíssimo. Tá? Porque a única pessoa que pode tirar a vida é Deus. Você não pode tirar a vida de ninguém, nem a sua. Mas se Jesus Cristo nos perdoa de todo o pecado, qual é a resposta que nós damos para alguém que cometeu suicídio? Sim, não para que morreu. Estou usando uma metáfora. Se Jesus Cristo perdoa todo o pecado, é todo o pecado. Alguém pensa diferente? Imagine, irmão, se a sua salvação depender da senhora se arrepender. E os pecados que a gente nem leva em consideração que nós cometemos. Por exemplo, às vezes a gente ofende um irmão e nós nem percebemos. Pecamos contra o irmão. E nem percebemos, e a vida está seguindo. Imagine se a minha salvação depender de eu pedir perdão àquele irmão que se eu nem estou lembrando. Já imaginaram isso? É por isso que a salvação não pode depender das nossas obras, porque se depender, nós estamos condenados. Diga. Então, Judas Iscariotes traiu Jesus, mas a Bíblia conta que ele se arrependeu amargamente, mas acabou tirando a própria vida. E o que dizer sobre a situação? Não é dado a nós dizer que A ou B está salvo ou está condenado. Isso é uma coisa que a gente só vai saber mesmo no dia que a trombeta tocar. E que a gente vai ver. A Bíblia dá um testemunho sobre Judas, o chamando de filho da perdição. Aí aqui entra um outro problema, né? Não tem a ver com um pecado que possa ou deixar de ser remido. Tem a ver com uma pessoa predestinada. Então a Bíblia chama ele de filho da perdição. Na verdade, o próprio Cristo chamou ele de filho da perdição. O consenso no geral, salvo algumas exceções, mas assim, de forma bem abrangente, disse que Judas, ele era o filho da perdição mesmo. Não houve salvação para ele. Não é o caso que a irmã Ivani está colocando aqui. Deixa eu só terminar de pontuar aqui, irmãos, porque eu não acredito que uma pessoa salva em Jesus Cristo possa cometer o suicídio propriamente dito. Eu quero explicar para vocês o porquê disso. Tá? Eu acredito que o que leva a pessoa a cometer o suicídio são fatores externos e até mesmo doenças, como por exemplo a depressão. Então, se a depressão é uma doença, né, hoje é consenso de que depressão é uma doença psíquica, emocional, e essa pessoa é levada ao suicídio, então o que fez essa pessoa cometer o suicídio foi uma doença. Então ela morreu da depressão. Essa é uma forma de se enxergar
essa situação. Eu não acredito que um salvo em Jesus Cristo, ele chegue ao suicídio se não houver um fator como esse, como uma depressão profunda, uma doença, alguma coisa dessa ordem. Porque nós temos a alegria da salvação, nós temos o Espírito Santo em nós temos o auxílio da palavra de Deus. Então, assim, conceber que um crente, um cristão, cometa o suicídio apenas por cometer, não cansei de viver e vou me matar um pouco. Eu não acredito que um crente consiga chegar nesse ponto. Chega-se devido à doença, tá? Que no caso é a depressão, é uma doença e sim, pode levar uma pessoa ao suicídio. Tá? Mas a Bíblia diz que Deus perdoa de todo o pecado. Aí alguém vai perguntar assim, mas e a blasfêmia? Contra o Espírito Santo de Deus, no qual a Bíblia diz que não há perdão. Realmente, a Bíblia diz que não há perdão, porém há uma série de discussões, inclusive eu falei isso aqui na última aula, né? Muitos entendem que esse pecado só poderia ser cometido durante o ministério de Jesus Cristo. Particularmente, eu sou a favor dessa linha de interpretação, porque senão um texto como esse que a irmã Ivani colocou, que ela leu, né, que Jesus Cristo perdoa de todo o pecado, ele seria invalidado. Nós então encontraríamos divergência e contradição na palavra de Deus. Entendeu? E a palavra de Deus não tem contradição, tem má interpretação, mas não contradição. Deu para entender a questão do suicídio, mano? Tá? Então a salvação não depende das obras de perseverança, né? Romanos 3:28. Eu vou ler novamente. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Vocês podem marcar esse versículo também, e marquem também Romanos, capítulo 4, versículo 5. Ele vai dizer que, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, todos nós éramos ímpios, correto? E no momento que nós acreditamos e confiamos no Senhor, a justificação nos é acreditada através da fé. Eu já falei diversas vezes para vocês o que é justificação. A justificação, só para relembrar, é quando nós cremos em Jesus Cristo e os nossos pecados são lançados sobre Ele, na cruz do Calvário. E a justiça do Filho de Deus nos é imputada pela fé. Tá? Então, justificação é uma doutrina muito séria e muito importante. Porque, Rafael, não é a sua justiça que vai te salvar, é a de Cristo. Por isso que nós entendemos que não tem como uma pessoa que é salva poder dizer que perdeu a salvação, porque não é a minha justiça, é a justiça de Cristo sobre a minha vida. Se dependesse de mim, pedir perdão por todos os meus pecados, eu estaria arrebentado. Há pessoas que nós às vezes temos trâmite, às vezes nós ofendemos alguma pessoa e nem temos mais oportunidade de encontrar aquela pessoa novamente. E como que ficaria a nossa situação? Imagine, pecados que nós não lembramos, às vezes nós cometemos pecados e nem percebemos. Então nós estaríamos para lá do inferno muitas léguas. Então, graças a Deus que a nossa salvação, a nossa justificação, ela é um ato divino. Quando nós cremos, nos é imputada pela fé. Aí, irmã Sara, quando Deus, Pai, olha para a irmã Sara, Ele não vê mais a Sara, Ele vê Cristo. A Sara está pendurada lá na cruz do Calvário. Isso é justificação. Essa é a doutrina, sabe, Marquinhos? Deus olha para você, não te vê mais, Ele vê Cristo. Onde está o Marquinhos? Está pendurado lá na cruz do Calvário.
Vocês estão entendendo o porquê que a salvação ela é algo tão importante e é tão extraordinário e não pode ser retirada, porque não depende de nós, vem de Deus. Então, quando Deus olha para a irmã Ivani, Ele não vê a irmã Ivani, vê Cristo. Quando Deus olha para a irmã Graça, não vê a irmã Graça, Ele vê a Cristo. A justiça do Filho de Deus está sobre ela, está sobre mim, está sobre cada um de vocês. Amém? Fazemos parte do corpo de Cristo, é um outro argumento. Efésios 5:30. Fazemos parte do corpo de Cristo. Vocês vão ver que como que é interessante esse argumento. Se nós fazemos parte do corpo de Cristo e uma pessoa perde a salvação, então o corpo se encontra mutilado. É isso? Não faz sentido. Se nós fazemos parte do corpo de Cristo, vamos lá, eu sou o dedinho no corpo de Cristo e eu perco a minha salvação, então eu sou arrancado. Então o corpo de Cristo é mutilado? Pode ser mutilado? Encontra-se mutilado no atual momento? Vocês estão entendendo o porquê que algumas afirmações são descabidas e não fazem sentido? Efésios 5, versículo 30. Vocês marquem aí também. 5:30. Pois somos membros do seu corpo. Tá? Nós não seremos, nós somos membros do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos membros do corpo. Fala. Essa questão da salvação, será que o pessoal usa disso para não vir à igreja? Usa, mas aí nós vamos falar sobre isso tudo no final. É na mesma linha do que o Mauro perguntou ali, nós vamos falar sobre essa questão da pessoa assim, então eu vou viver no pecado, então eu não preciso de ir para a igreja. Não, só sair, só pensa, não, vou adorar Deus aqui em casa, não vou adorar nada, cara. Nós vamos tratar sobre isso aí daqui a pouco. Somos guardados pelo poder de Deus. Alguém lê para mim? 1 Pedro 1:5. Outro abre para mim. 2 Timóteo 1:12. Outro abre Judas 24, que é só um capítulo, então é o versículo 24. E eu vou abrir Hebreus. 1 Pedro 1:5. Quem abriu? Pode ler. Estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. Então nós somos guardados pelo poder de Deus. Quem abriu 2 Timóteo 1:12? Quando a gente tiver a nossa mesa digital, não vai acontecer mais isso, né? Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Somos guardados por Deus. Quem abriu Judas 24? Judas 24, irmãos. Alguém abre em Judas 24? Eu vou ler Hebreus 7, versículo 25. Por Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Vocês estão vendo aí que cada versículo desse dá um dia de estudo? Cada versículo desse aí, irmãos, dá um dia de estudo. Tranquilo. Quem nos guarda é Deus. Quem nos guarda é Deus. Eu não posso, que se eu falar que eu vou ficar aqui um dia inteiro, vocês vão me bater. Né? Vamos lá. Hebreus 7, 25. Portanto,
Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, ele é que é capaz de salvar definitivamente. E outra coisa, quem está intercedendo por nós é o próprio Cristo. Ele intercede por nós diante de Deus, o Espírito intercede por nós nas orações, e Cristo está diante de Deus intercedendo por nós. Então, e é Deus quem nos guarda. Irmãos, como nós seremos arrancados da mão de Deus? A irmã Josi tem uma pergunta lá também. Sete 25. Falando sobre o filho da salvação e os filhos das trevas, que eu conheci uma senhora que ela falou que ela queria frequentar muito a macumba, né? Aí ela ia, só que o pai de santo nenhum aceitava ela, porque falava que ela estava com um homem de branco atrás dela, que ela só poderia ficar no centro se ela tirasse. Mas se eles pedissem para ele sair, ele não ia obedecer, só ia obedecer a voz dela. Se ela pedisse para o homem de branco sair das costas dela, que eles aceitavam ela na macumba. No caso, essa senhora era filha da salvação? Eu estou inclinado a entender que é possível que sim. É possível que seja. Por que eu vou dizer inclinado? Porque eu não tenho o carimbo, né, dizendo assim, esse é salvo e esse é condenado. Deus não deu isso pra gente. Ele nos dá, ele nos mostra a forma como essas pessoas vivem. Correto? Houve um caso semelhante com um amigo meu. Hoje ele é pastor. A mãe dele, quando ele era criança, levava ele no centro. E às vezes, quando ele entrava no centro, não acontecia nada. E a pessoa que estava dirigindo o trabalho lá no centro espírita dizia que tinha um homem de branco acompanhando o garoto. E ele era uma criança, talvez da idade da Esther, ele era pequeno. Então a pessoa lá pedia para a mãe não levar o garoto, porque não acontecia nada. Não havia possessão, não havia espírito, não acontecia nada, porque o ser de branco que estava com o garoto ali impedia o trabalho de acontecer. Então praticamente eles pediam para ele ir embora. Hoje esse garoto é um pastor, ele é meu amigo, é amigo de infância, tem a minha idade. Então nós somos inclinados a pensar de que essa pessoa era uma pessoa com um chamado para a salvação. Tá? Não posso afirmar, né, porque não é dado aos homens fazer essa afirmação. E ela está onde agora, hoje? Né? Então assim, a graça de Deus atraiu ela. Como no caso aconteceu esse meu amigo. Era católico, frequentava o centro espírita e tal. A Cris até conhece ele, é o Wilson. Né? E a mãe dele já foi convidada a ser retirada do centro espírita lá, porque o garoto estava com um homem de branco lá que não deixava nada acontecer. E nem crente ele era uma criança. Fala, Paulo. É uma pequena descontração, mas baseada no que a irmã falou, né? A Bíblia fala para a gente fazer prova com Deus. E quando eu estava numa certa congregação, no texto de Petrópolis, no bairro, tinha um centro de macumba perto da igreja. E aquilo incomodava muito, porque na hora dos cultos atrapalhava a igreja, atrapalhava a nossa reunião. E uma certa vez eu tomei uma ousadia. Quando também tiver a sessão dele no dia de semana, eu vou bem ficar perto da porta, só para ver se atrapalha. Ousadia da minha parte. E assim, simplesmente eu cheguei a menos de 50 metros da porta, fiquei parado. E o negócio passa lá dentro e gritava: tem um homem de branco aqui atrapalhando, não pode. Acha onde está, tem alguém atrapalhando. Eu saí, eu fiquei um pouco assustado, porque foi uma prova e que assim, a gente tem que ter certeza da salvação, né? Então, o Senhor, o Espírito Santo acompanha a gente, né? Assim. Existem algumas coisas que assim, não é um exemplo bíblico, né? Não é um exemplo bíblico primário, mas algumas coisas acontecem e nos chamam a atenção. Uma vez manifestou um demônio
uma vizinha lá em Barra Mansa, onde eu morava. Aí trouxeram ela lá para casa para poder orar e repreender. Meu pai lá no bairro era o exorcista do bairro. Mas era mesmo. Houve cada caso lá que eu vou falar para vocês. O meu pai é um homem de Deus mesmo. E Deus está com ele, coisa sinistra. A pessoa quebrar a garrafa de cerveja na parede assim, ficar só com aquela ponta assim, eu vou beber seu sangue agora. E vim para cima, meu pai levantar a mão, cair no chão ali. Todo mundo vendo isso, ímpio, crente, né? Os crentes novela, meu pai sempre falou assim, os crentes novela correm tudo. E ele falando, tá, irmão? Eu não. Os crentes novela não ficam uma hora dessa. Meu pai sempre foi um homem de oração. Aí, houve um caso que levaram a menina lá em casa para poder orar. A menina estava possessa e tal. Aí manifestou no meio lá. Aí, uma das pessoas que foi lá não era cristã. Não era crente, era uma amiga que foi junto. Aí chegou lá, coisa manifestada nela lá e falou, e ficava só a cabeça baixa, com o olho fechado. Aí a pessoa, por incrível que pareça, foi até o Iris, perguntou para ela, por que você não olha para a gente? Ela disse assim, eu não consigo olhar para o rosto de nenhum de vocês aqui, a não ser ela. Virou e olhou para a cara dela assim, apontou. Todo mundo ficou assim, ela regalou um olho desse, porque ela não era crente, só consigo olhar para ela, o rosto de vocês eu não consigo olhar. Aí expulsamos, né? Foi expulso, então a menina se tornou, a que estava possessa, se tornou cristã, se converteu, graças a Deus, e a amiga, posteriormente depois, se converteu também. Acho que aquilo ficou na mente dela, né? Tipo assim, o demônio evangelizou ela, né? Só consigo olhar para ela, mano. O diabo é pai da mentira. Sim, claro. Nós não precisamos autoridade no nome de Jesus. Nessas situações, ele não pode mentir. Então, assim, ele tem que agir de acordo com o que a palavra manda. Ele é obediente, não é que seja nós, mas é por causa da presença de Deus. O Espírito Santo na nossa vida. Então, nessa hora, ele não pode mentir. Amém. O Marquinhos. Sobre o que a irmã Josi falou, no caso dessa irmã, que na verdade, esse é o meu modo de pensar, ela às vezes estava tentando testar se ela verdadeira era a filha da salvação. Não era cristã, mas já estava, mas às vezes já estava decretado. Até mesmo uma coisa que eu falo por experiência própria, eu morei dentro do centro de Macau por 10 anos. Esses últimos anos antes de eu vir para cá. Quase que eu virei pai de santo. Já matava, já estava lá na instituição dele lá, mas sempre falei. Pai Marquinhos? Pai Marquinhos. Não deixaram botar saia não. Mas aí eu sempre frequentava, mas um dia eu sentei com essa menina que era mãe de santo. Entendi, vigia, gente. Você com a sua religião e eu com a minha. Aí umas 2, 3 vezes eu ia. Cara, eles pegavam, rodavam ali nas bombacheiras igual peão na mão de criança, pra lá, pra cá, mas nunca chegavam pra falar nada comigo. Aí eu ficava assim. Aí um dia a mulher lá, cigana, ela disse assim, fala pra esse moço não vir mais aqui não. Aí eu passei, não ia, me expulsou. Me expulsou. Ele falou, esse moço não vir mais aqui não. Eu falei assim, obrigado por chamar de moço, levantei, ó. Tá certo. Vamos lá, mais um argumento último agora para poder terminar. Amém, irmãos? Vamos lá. Deixa o pai Marquinhos. Somos gerados na família de Deus. É um outro argumento, tá? Não se pode desnascer. Somos gerados na família de Deus. João, Evangelho de João 1,12, vocês podem marcar aí. 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá? Então somos família de Deus. Somos gerados. Quem crê em Cristo é dado a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, existe uma diferença entre o ímpio e entre o cristão. O ímpio é criatura de Deus, é igual um cavalo, um boi, uma vaca, um cachorro, é criatura. O cristão é filho de Deus. Tá?
Então, assim, é uma coisa boa para você usar nas pregações, quando você sair por aí pregando também. Você fala isso pro povo. Aleluia. João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também... E todo aquele que ama o Pai também... Espera aí, gente, embaraçou a minha vista aqui. Vou ler de novo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Estou ficando velho, né? A vista já está embaçando. Então, nós somos filhos de Deus, nascemos de Deus. Um filho pode deixar de ser filho? Então por que dizem por aí que eu posso perder a salvação? Perder a salvação significa o quê? Deixar de ser filho. Se um filho não pode deixar de ser filho, um pai não pode deixar de ser pai, por que insistir numa doutrina que não tem um respaldo bíblico? Então, nós nascemos de Deus, somos gerados na família de Deus. Quem é filho não deixa de ser filho, ainda que ele desvie, pode acontecer, e acontece. Desvia, vai dar cabeçada no mundo, mas ele vai voltar. Jesus falou sobre o filho pródigo, não é isso? Pegou o que era dele e foi viver a vida no mundo, no mundão, se esbaldando. Mas chegou uma hora em que ele viu que aquela vida não satisfazia mais ele, as coisas começaram a dar errado, e ele lembrou de quem? Do Pai. Não sou digno de ser seu filho. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Então, assim é todo filho. Ele não esquece do Pai. A pessoa pode ser o desviado que for, mas ele nunca vai esquecer do Pai. E um dia ele vai retornar. Tá bom? Sempre retorna. Vamos esclarecer algumas dúvidas. Eu só preciso de 5 minutinhos, tá, irmãos? O salvo, aqui é uma pergunta. O salvo não perde sua salvação nem quando peca? E aí, como é que funciona isso? O que vocês acham? Isso aí, nem quando peca. Ainda mais se confessarmos o pecado. Temos que confessar, correto? Isso é uma prática de santificação, é uma prática de aperfeiçoamento e uma prática de comunhão, tá? O confessar os pecados é muito importante. No quesito salvação, não pode. Por quê? Porque Jesus Cristo nos salvou definitivamente, de uma vez por todas. Vocês imaginam assim, então Jesus Cristo perdoou os meus pecados, vamos supor se fosse assim, até o momento em que eu me converti. Então, dali para trás, Cristo perdoou, e para frente não, então eu estou arrebentado. É por isso que a gente encontra pessoas vivendo a vida atormentada, perdendo o sono. Por quê? Porque a todo momento eles estão imaginando: estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. Cometi um pecado, perdi a salvação. Já imaginou se te der um infarto antes de dar tempo de tu pedir perdão? Mas não é assim que funciona, irmãos. Cristo na cruz do Calvário, Ele leva sobre si os nossos pecados. Todos os pecados, do passado, do presente e até aquele pecado que você ainda vai cometer. Pecados do futuro foram lançados sobre Ele na cruz do Calvário. É por isso que nós temos a segurança da salvação. Perguntas, povo? A irmã Josi. Mauro já perguntou muito. Irmã Josi agora. Irmã Josi.
Gente, a hora está voando, bora. Pastor, Sim. nós só somos salvos do pecado se confessar para o homem, ou, tipo assim, eu escondi o homem, mas eu me arrependi para Deus. Eu sou salva? Mas Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Não precisa ser confessado para o homem. A É, gente tem que se arrepender para Deus. sim. Agora, contra quem o pecado foi cometido? Se eu xingar a irmã Maureni, por exemplo, vai adiantar eu dobrar o meu joelho e pedir perdão a Deus? Não implica em perder a salvação, tá? Isso não implica, a salvação ela não se perde. Mas para que eu me conserte com ela, eu tenho que falar com ela. Esse é um caso. No caso, aí é problema dela. Se você se arrependeu e pediu perdão, ela não quiser perdoar, tem gente que tem dificuldade. Tá? Agora, não implica na salvação. A pessoa cometeu um pecado, dorme tranquilo, pede perdão a Deus, se confessa para Deus, não implica na salvação. Pode implicar na convivência entre os irmãos, na convivência entre a família, porque às vezes a família não perdoa, consequência do pecado. Mas isso não quer dizer que você perdeu a sua salvação. A salvação não se perde, tá? Pede perdão a Deus. Se você ofendeu alguma pessoa, você pede perdão àquela pessoa, porque isso é um ato de comunhão. Não tem nada a ver com perda da salvação. Fala, Vani. E se eu pecar contra mim mesmo, o que eu faço? Peço perdão pra mim? Mas como que a gente pega contra a gente mesmo? Pecando, fazendo alguma coisa de errado contra o nosso corpo. Então, aí nesse caso não está pecando contra Deus. Pede perdão ao Senhor. No caso, se for uma fraqueza do corpo, né, nossa, inata da gente mesmo, a gente pede ajuda ao Senhor a que nós possamos ter força para lutar contra alguns tipos de sentimento, alguns tipos de práticas, pensamento. Irmãos, acontece, às vezes você está andando tranquilo, de repente vem aquele pensamento monstruoso na mente da gente, a gente não sabe de onde vem. Não vem dizer que não acontece com você, não, porque acontece com todo mundo. Vem aquele pensamento, meu Deus, de onde veio isso? É a natureza do velho homem querendo, né? Então, isso são coisas que a gente ora ao Senhor, pede perdão ao Senhor e pede a Deus força para a gente mudar isso na nossa vida. Aí já faz parte do processo de santificação. Como que a gente combate esse tipo de coisa? Oração, jejum, estar nos cultos, estar envolvido com a obra de Deus, estar em casa, bota louvor, né? E ainda assim, às vezes ainda vai acontecer de a gente dar umas tropeçadas. Esse dia eu estava dirigindo, né? Eu não cheguei e falava não, mas me deu vontade de dar um soco num camarada no trânsito, né? Então, fiquei bem nervoso, estava dirigindo e tal. Isso acontece, isso acontece. Então a gente ora a Deus, pede a Deus perdão, pede a Deus para dar a gente força, para a gente poder lutar contra esse tipo de sentimento que quer nos aforar. E assim, irmãos, cada um de nós temos um espinho na carne. E Deus permite esse espinho na nossa carne para nos manter na humilhação. Uns vão lutar a vida inteira contra a bebida, outros vão lutar a vida inteira contra a prostituição, contra sentimentos impuros, vão lutar a vida inteira contra a mentira. As pessoas têm esse espinho na carne, vão lutar contra o homossexualismo, vão lutar contra diversos tipos de sentimentos a vida inteira. Vai viver no pecado? Não é que ele vai viver no pecado, aquilo vai tentar ele a vida toda. Então tem pessoas que eu converso, pessoas que antes fumavam, hoje não fumam mais, mas são tentados pelo vício. Às vezes você, pastor, eu acordo e eu sinto o cheiro do cigarro. Eu já parei de fumar há 10 anos. Às vezes eu estou andando pela casa e eu sinto o cheiro. Aí bota louvor para tocar, dobra o joelho e vai orar. Por quê? É um espinho na carne que vai tentar aquela pessoa e botar aquela pessoa sempre na humilhação. Tem pessoas, por exemplo, que não pode ver uma garrafa de Coca-Cola, né? O vício né? O vício em si.
Não a Coca-Cola, mas um vício. Tem pessoa que é viciada. Eu conheci uma pessoa que já não estava bebendo água mais. Só refrigerante, só. Porque isso aí vai te matar, cara. Cuidado com diabetes, outros problemas. Deu sede? Coca-Cola. Sede? Coca-Cola. Então, assim, tem várias coisas. Agora a pessoa está parando. Mas, irmãos, é como um vício de drogas. Eu bebo água, eu sinto gosto na boca. Incrível, né? Então, cada um de nós vamos ter alguma coisa na nossa vida para nos provar. Para sempre nos fazer lembrar de onde nós saímos, quem nós somos e quão dependentes nós somos da misericórdia de Deus. E já passou 9 minutos, vai, irmão. Sobre a confissão, a colocação da irmã está perfeita, até baseada no que a irmã disse. Quanto é pessoal, algo que a gente se sente cobrado por Deus, a gente pode falar com Deus pessoalmente. Ministerialmente falando, um pouco ministerial com os pastores, existem até confissões que é como se Deus nos impulsionasse a falar com o líder, confiar ao líder uma posição, uma situação, para que a gente possa orar junto e confessar também. Porém, tem um tipo de confissão que me deixa muito intrigado, que é quando alguns fazem, aproveitando até o dia de Santa Ceia, dependendo da situação dos irmãos, fazem ir até a frente, pegar o microfone e simplesmente confessar para a igreja uma situação. Eu acho isso muito vergonhoso, eu não concordo com isso. Mas o pecado traz vergonha. Não, traz vergonha. Consequência. Porque Deus não humilha ninguém. Né? Então, assim, tem... Deus não, mas os homens humilham. Então, aqui na Odisseia eu percebi o seguinte: dependendo da situação, o pastor não expõe o motivo, ele não expõe a situação, mas apenas fala a questão da disciplina. Vamos lá, vamos falar da nossa igreja específica. O pastor, nosso pastor presidente, ele tem um modo de entender as situações. Então, ele acha, por exemplo, que não é necessário expor certos tipos de assunto para a igreja. Tá? Essa é a opinião dele. Eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Por exemplo, não precisa de expor as pessoas para a igreja, mas se for um pastor, se for um obreiro, eu entendo que muda de figura. Estou aqui ensinando vocês. Correto? Estou pregando para a igreja, e às vezes eu prego, exortação. Lógico que eu estou sendo usado por Deus, mas sou eu que estou ali. Se eu vier a cometer um pecado gravíssimo contra a minha família, por exemplo, eu me sinto na obrigação de vir aqui pegar o microfone e pedir perdão ao corpo de Cristo. Mas eu da confissão, a pessoa realmente falar o porquê. Sim. Porque tem lugares confissão. que fazer que E falo para vocês com propriedade. Quando eu era evangelista na igreja metodista wesleyana, eu era solteiro, pregava para todo lado e eu caí com uma namorada. Você começou o microfone? Primeiro eu fui e falei ao pastor, eu falei para ele: agora eu preciso que o senhor me dê uma oportunidade no culto para eu pedir perdão à igreja. Você é doido? Eu falei assim: não, eu preguei para a igreja, eu ensinei a igreja e agora está na hora de eu pedir perdão para a igreja. É a mesma coragem. Você está entendendo? Então isso é uma coisa pessoal minha. Estou falando que vocês têm que fazer isso, ou tem que concordar comigo, não. Mas se acontecer comigo, eu vou chegar diante da igreja, vou olhar no olho de cada um de vocês e vou pedir perdão. Isso sou eu. E eu fiz isso na igreja metodista wesleyana de Barra Mansa, pastor Reinaldo, meu amigo. A igreja me ama. Já preguei lá depois disso. A igreja me perdoou, mas eu tive essa hombridade. Aconteceu o problema. Aconteceu, agora eu tenho que assumir as consequências. E a consequência vem. O que acontece? Ministerialmente, vai a zero. Vai começar do zero. De novo. Aguenta. Na hora de pecar. Não foi bom? Não pensou nisso, né? Então, aguente as consequências. E elas vieram. Mas Deus perdoou. Eu estou falando isso para vocês aqui com o coração aberto, tá, irmãos? Isso é o que eu penso. Então, assim, se acontecer de um obreiro, isso é opinião minha, se o pastor João estiver aqui, ele vai deliberar da forma como ele achar. Se for eu vou consultar o pastor, é claro, mas eu vou sempre orientar um obreiro ou pregador que peça perdão à igreja. Se vai acabar com a família, se o cara vai perder, é problema dele. Devia ter pensado isso antes de pecar. Isso é opinião minha. Eu estou falando detalhes da confissão. Não, você não precisa de entrar nos mínimos detalhes. É chegar e falar assim: irmãos, exemplo,
Irmãos, eu fraquejei e eu cometi o pecado de adultério. Quero pedir perdão à minha família, quero pedir perdão à igreja de Deus e que os irmãos orem comigo. Você não precisa de contar os mínimos detalhes, ninguém quer saber disso. Entendeu? Mas eu penso, isso aqui sou eu, tá, irmão? Vocês não precisam de concordar comigo, tá? Nem isso também nem escuta aqui, presta atenção. Isso aqui também nem é norma da nossa igreja, não, tá? Isso aqui sou eu, isso é uma coisa pessoal minha. Se acontecer comigo, Deus me livre e guarde que nunca aconteça, mas se acontecer, eu vou pedir perdão a vocês olhando no olho de cada um. Eu vou me ajoelhar aqui e pedir para vocês orarem. E se depois eu vou ter que começar do zero, e vai sentar no banco, não vai ser pastor nunca mais, aí é consequência do pecado, é problema meu. Entendeu? Mas, do mesmo jeito que eu estou aqui ensinando, e é uma grande honra diante de Deus, eu tenho que ter essa hombridade também de pedir perdão diante de vocês. Isso é opinião minha, tá? Pastor Jonas não comunga dessa mesma opinião, tá, irmã Josi? Então, assim, não é obrigatório que se faça isso. Isso é um pensamento meu, tá bom? Entenderam? Entenderam, né? Então tá bom. Então o salvo não perde a sua salvação nem quando ele peca. Um versículo para isso, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Eu preciso de terminar essa aula hoje, vocês me dão mais 5 minutos? Alguém lê para mim? Eu mesmo vou ler. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando outro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo está dizendo aqui o seguinte, que no dia do juízo, todas as nossas obras serão provadas. Nós receberemos galardão por todas as nossas boas obras. Então, tipo assim, se a pessoa é pastor, é evangelista, é pregador, a pessoa é zelador da igreja, enfim, é cantor, todas essas obras receberão galardão de Deus. Porém, ainda que a pessoa faça essa obra com um outro tipo de sentimento que não seja gratidão, como por exemplo uma pessoa que quer se aparecer, ou uma pessoa que faz isso por profissão, né? Como cantores, alguns pregadores por aí fazem por profissão. Enfim, no dia essa obra será provada no fogo. E ainda que essa obra não venha a permanecer, venha a ser destruída, ele será salvo como pelo fogo, ou seja, apenas pela vida dele. Por quê? Porque a salvação não se perde. As ovelhas estão nas mãos do Senhor e elas não podem ser arrancadas. Segundo aqui, e se a pessoa que se diz salva se desviar ou apostatar, negar a sua fé, esta é uma grande indicação de que ela nunca foi realmente salva. 1 João capítulo 2, versículo 19, que vai dizer, saíram do nosso meio, mas nunca foram um de nós. Ok?
Então, quando a pessoa está na igreja, ele se apostatou da fé, agora é um blasfema contra Deus, não quer mais saber de Deus, enfim. Essa pessoa, pode ser o caso de que essa pessoa nunca tenha sido um cristão salvo verdadeiramente. Existem casos em que as pessoas estão na igreja e eles são convencidos, não convertidos. Então a pessoa se convence de que a igreja é um lugar bom para poder estar com a sua família. Ele gosta de estar ali no meio, mas isso não quer dizer que ele é uma pessoa realmente convertida. Então essas pessoas podem, às vezes, ficar a vida inteira dentro da igreja e nunca serem uma pessoa salva. Como há pessoas também que podem se desviar ou estar batendo a cabeça no mundo a vida inteira e no último suspiro da sua vida essa pessoa levantar a mão e se converter ao Senhor. Como aconteceu com o malfeitor da cruz. Na hora da morte, ele vira e reconhece a Cristo como Salvador. Na hora da morte, ele se arrependeu e Cristo disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, partiu salvo. Está dando para vocês entenderem? Então, há pessoas que podem se apostatar, negar a fé, se desviar pela vida inteira, e esse seria o caso de uma pessoa que verdadeiramente nunca foi salva. E se a pessoa for realmente salva e se desviar, bem, aí nesse caso a pessoa está sujeita à disciplina de Deus. Se ele for realmente um filho de Deus, aí vai acontecer com ele como aconteceu com o filho pródigo. Ele vai bater cabeça no mundo, vai quebrar a cara, vai pagar pelas consequências do pecado, de uma vida dissoluta, de uma vida de iniquidade, e vai voltar para os braços do Pai. Tá? Tem algumas passagens aqui, se vocês quiserem anotar, como Hebreus capítulo 12, versículo 4 ao 13, Atos 5, 5, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, que não vai dar tempo de nós lermos todas essas passagens, porque as horas já voaram e não nos aguardam, não nos esperam. Então, uma vez salvo para sempre, depende de quem te salvou. Se quem te salvou foi Cristo, ninguém, nada poderá te arrancar das mãos dele. Tá? Agora, se a sua salvação depende dos seus méritos, se a tua salvação depende do seu esforço na presença de Deus, se a tua salvação depende de atos e obras, aí você pode tomar cuidado, porque a qualquer momento você pode ser arrastado para longe da presença do Senhor. Agora, se Deus te salvou, operando eu, quem impedirá? A salvação vem do Senhor, não é uma obra do homem. Não cabe a nós também saber, fulano é salvo ou fulano é condenado. Ah, desviou, tá vendo? Não é salvo. Não cabe a nós. Às vezes ele desviou igual o filho pródigo. Vai bater cabeça, vai quebrar a cara, mas vai voltar. Então não cabe a nós o julgamento de quem é salvo ou quem não é salvo. Às vezes a pessoa está lá no leito de hospital, um ímpio, está lá morrendo. Aí chega a notícia para nós, morreu. Já ouvi a pessoa dizer assim, ia lá, foi para o inferno. E eu olhei para a pessoa e falei assim, quem te deu o direito de dizer isso? A pessoa ficou lá, dias e dias internado. Sabe-se lá se essa pessoa não buscou a Deus? Ou se essa pessoa não se consertou na presença de Deus e não reconheceu os seus pecados? Cabe a nós julgar? Não, eu não julgo. Eu não julgo, até mesmo porque a Bíblia diz que não cabe a nós fazer esse tipo de julgamento. Tá bom?